Vamos lá, gente, vamos falar dessa contratação da comissão técnica do Tite. Comissão técnica do Tite, trabalhou com o Tite junto com o Tite na seleção brasileira, né? O Kleber Xavier, também o filho do Tite, o Matheus Bach, e também o Fábio, que é o preparador físico, que já trabalhou no Santos também, né? Já trabalhou na equipe do Santos. Vamos falar sobre tudo isso, por que o Santos contratou esses profissionais, qual é a intenção do Santos, como é que vai ficar o Santos no meio do ano, será que o Tite, que está aí com alguns problemas de saúde, vai se recuperar e assumir o Santos no meio do ano? Será que essa já é uma preparação para o Tite assumir o clube no meio do ano? Vamos falar sobre isso. Pode ser também que algum outro treinador chegue no meio do ano? Vamos explicar toda essa situação para vocês e vamos também falar sobre Vanderlei Luxemburgo, agora com a chegada da comissão técnica do Tite, que já está contratada. A vinda de Vanderlei Luxemburgo para assumir um cargo diretivo, ela fica impossibilitada? O Luxemburgo não vem mais por conta disso? É sobre isso que a gente vai falar agora. Antes, deixa seu like, compartilhe esse vídeo, se você puder. E, claro, se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito. Além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, você também concorre a sorteios, né? Participa, melhor dizendo, de sorteios regulares de camisas oficiais do Santos a cada meta de inscritos que atingimos aqui. E a próxima meta é chegarmos a 60 mil. Vamos lá, gente, me ajuda aí, acelera aí. Quem não está inscrito no canal, se inscreva e já fique aí pronto para participar do sorteio de 2 camisas oficiais do Santos que eu farei quando chegar a 60 mil inscritos. Vamos lá, gente. Vou trazer aqui para vocês os nomes dos novos integrantes da comissão técnica do Santos. Kleber Xavier vai ser o técnico a partir desta terça-feira. Sim, esses profissionais já estão a caminho de Santos e amanhã, de manhã, já devem se apresentar ao CTR Pelé. Os jogadores treinam à tarde e já vão treinar sob o comando desta nova comissão técnica. Então, inicialmente, chegam 3 novos profissionais. O Kleber Xavier, que vai fazer a função de técnico, o Matheus Bach, que é o auxiliar técnico, filho do Tite, vai ser o auxiliar do Kleber, o Fábio Mascheradian, que é o preparador físico, inclusive o Fábio já trabalhou no Santos, né? E o César Sampaio, que também continuará fazendo parte da comissão técnica, voltará a ser auxiliar da comissão técnica fixa do Santos. Então, esses são os principais nomes da nova comissão técnica do Santos. O Santos já acertou com eles. Qual a intenção do Santos, gente? Vamos lá. O que eu vou dizer para vocês é o seguinte. O que eu apurei é que o Santos está morrendo de medo de cometer um novo erro. O Santos sabe que precisa de um técnico até mais experiente. O Santos sabe que precisa de uma comissão técnica robusta, mas está morrendo de medo. O Santos fez contato com o Cuca. Eu trouxe ontem, no vídeo que eu gravei depois do jogo, logo depois do jogo, eu recebi uma informação que o presidente Marcelo Teixeira ligou para o Cuca para saber como é que estava a situação dele lá no Atlético Mineiro. O Cuca não está bem no Atlético Mineiro, pode ser demitido a qualquer momento. O presidente Marcelo Teixeira sabe disso e já ligou antes do jogo mesmo contra o Bragantino. Ele já havia conversado com o Cuca para saber como é que estava a situação do Cuca e se ele, eventualmente, se saísse do Atlético Mineiro, toparia trabalhar no Santos de novo. Tá? Então, o presidente Marcelo Teixeira já estava ali sondando mais um treinador. E aí veio a derrota para o Bragantino. O Santos se viu na obrigação de resolver o problema. Não dava para continuar com o César Sampaio, não havia clima, né? O César, é muita pressão para cima do César Sampaio, alguma coisa precisava ser feita. Então o Santos, diante do resultado negativo contra o Bragantino, o Santos teve que tomar uma decisão. E a melhor decisão foi essa: resolver a questão do novo técnico, mas fazendo uma contratação de baixo risco financeiro. A questão passou realmente pela parte financeira. O Santos ficou com medo de fazer mais uma vez uma grande investida, um grande investimento num profissional caro e depois não dar certo. Então, qual a solução que eles encontraram? E a falta também de grandes opções no mercado
fez com que o Santos tomasse essa atitude de fechar com uma comissão técnica mais barata e que o Santos pode substituir no meio do ano sem nenhum problema. Então, esse foi o principal objetivo do Santos. Vamos trazer aqui uma comissão técnica que a gente vai testar e, se não der certo, no meio do ano a gente, já com o mercado, com novas opções, até o meio do ano o mercado deve oferecer novas opções. O Sampaoli, né, continua no mercado e viria para o Santos no meio do ano, então isso também faz com que o Santos pense aí numa mudança no meio do ano, se for necessário, claro. Então tudo isso fez com que o Santos fizesse um investimento economicamente mais viável para o clube neste momento. Como o Santos estava interessado no Tite, o Tite era um dos treinadores que interessavam ao Santos, foi a segunda opção do Santos. A primeira opção era o Dorival Júnior e o Tite foi a segunda. O Tite não quis vir por questões aí pessoais, ele está com problemas pessoais. O Tite até soltou uma nota oficial dizendo que estava com problemas emocionais, né, depressão. Infelizmente isso atinge a todos nós, né, independentemente de classe social. Depressão é uma doença. Então o Tite foi verdadeiro e disse que tinha problemas naquele momento e não poderia assumir nenhum clube. O Corinthians também foi atrás do Tite e não conseguiu contratar por esse motivo. Aí o Santos acabou numa conversa com o próprio Tite. O Tite deu a sugestão, o presidente Marcelo Teixeira achou interessante. Olha, tem a minha comissão técnica, eu indico a minha comissão técnica, né? E essa comissão técnica já trabalhou com o César Sampaio. O César Sampaio também integrou a comissão técnica do Tite, essa mesma comissão, na CBF, né, na Seleção Brasileira e também no Flamengo. Então todos já se conhecem e isso também facilitou. A ideia do Santos, claro, eles não vão falar isso publicamente, mas a ideia do Santos é a seguinte: olha, vamos contratar a comissão técnica, depois, de repente, a comissão técnica do Tite, de repente as coisas caminham bem, e aí o Tite se recupera e assume o time no meio do ano ou quando puder, certo? E se o Tite não quiser assumir e o Kleber Xavier for bem, ele continua. Agora, se o Tite não quiser assumir e o Kleber Xavier não for bem, aí a gente não vai ter problemas para, no meio do ano, trocar novamente a comissão técnica, porque aí teremos condição financeira melhor, né? Porque o Santos tem agora esse problema da multa do Caixinha para resolver. É um salário, é um custo altíssimo que o Santos vai ter que bancar, seja parcelado ou seja à vista, né? Se for à vista, pior ainda, mas é um problema sério que o Santos tem neste momento. Então, empurrando a situação para o meio do ano, com uma comissão técnica teoricamente fixa, mas que pode facilmente ser, né, desligada do clube, é um contrato, pela minha informação, somente até o final do ano, um contrato curto. Então, isso facilitaria, né, se houver necessidade de o Santos trocar novamente a comissão técnica no meio do ano. Então, gente, esse é o plano do Santos. De repente, se não der certo com o Kleber Xavier, de repente o Tite aceita assumir a comissão, né, o controle da comissão no meio do ano. De repente, outro treinador como Sampaoli, ou de repente, ou outro treinador que surgiu no mercado, né? Temos aí, certamente teremos aí uma dança de técnicos até o meio do ano, então talvez tenhamos outras opções interessantes no mercado até o meio do ano. Então esse é o plano do Santos. O Santos não quis fazer agora, por questões econômicas, um grande investimento. Sabia, a intenção do Santos, inclusive, era manter o César Sampaio até o meio do ano, mas para isso o César Sampaio teria que conseguir resultados. O Santos contava com uma vitória contra o Bragantino, somada a uma vitória no jogo de quinta-feira contra o CRB, para que o César Sampaio ganhasse, né, um pouco de tranquilidade para seguir trabalhando, e o Santos empurraria com a barriga com o César Sampaio, pelo menos até o meio do ano. A ideia inicial do Santos era essa, diante das negativas, dos insucessos nas negociações com outros treinadores. Então, isso, infelizmente, não foi possível por conta de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, por conta da crise que o time vive. O Santos se viu obrigado a trocar de técnico, mas não quis, mais uma vez, né, fazer um grande investimento. Porque se o Santos traz um treinador badalado, caro, o cara não viria por um salário baixo, o cara não viria
por um contrato curto, o cara não viria sem uma multa robusta. Então, tudo isso fez com que o Santos ficasse preocupado em errar, né? Em errar novamente. E aí decidiram, com mais calma, colocar um técnico que tem aí, né? Vai ter a sua primeira experiência, né? A primeira experiência do Kleber Xavier como técnico, vai ser auxiliado aí pelo filho do Tite, pelo Matheus Bach. Então, a primeira experiência dele, e aí, se não der certo, vai ser fácil para o Santos, contrato curto, salário baixo, vai ser muito fácil para o Santos substituí-lo. Essa é a intenção do Santos, é por isso que o Santos tomou essa decisão. Quanto ao Vanderlei Luxemburgo, uma coisa não está necessariamente ligada à outra, tá? É possível, sim, que Vanderlei Luxemburgo venha para assumir aquele cargo de gerente técnico, o cara que vai cuidar ali do dia a dia do CT, o cara que vai observar os jogadores mais jovens, orientar o treinador, estar próximo, dar sustentação ao treinador. Então, isso ainda é possível que aconteça, tá? Não estou dizendo que o Santos já acertou com o Vanderlei Luxemburgo. Não, mas é possível. Ainda é possível que Vanderlei Luxemburgo seja contratado para esse tipo de função, para ser um gerente técnico. Aliás, o Santos está atrás de uma pessoa assim, de uma pessoa que faça, entre outras funções, a função que o Zito fez no Santos durante a gestão do Marcelo Teixeira lá atrás, por muito tempo, né? Aquele cara que tem uma visão global do futebol, que tem aquele olho clínico para a base, para identificar o momento certo da transição dos jogadores do sub-18, do sub-20, do sub-17 para o time profissional, aquele cara que dá o respaldo à diretoria dentro do CTR Pelé, que é a voz da diretoria dentro do CTR Pelé. E aí vocês, né, o Santos procura, né, um profissional para essa função. O Luxemburgo não faria só isso, faria muito mais. Seria um supervisor técnico, uma espécie de CEO do futebol, né? Cara que comandaria o futebol. E aí vocês me perguntam, e o Pedro Martins? Pedro Martins perdeu força no Santos. Qual que é a ideia do Santos para o Pedro Martins neste momento? Deixá-lo mais na parte administrativa do clube, deixá-lo apenas trabalhando com esse mesmo status de CEO, mas numa função mais administrativa e dentro da Vila Belmiro. Pedro Martins sairia, né, ou deve sair do dia a dia do CT e passar a frequentar o dia a dia da Vila Belmiro. Isso faria com que ele perdesse força dentro, né, do planejamento do futebol do clube. Isso foi o que me disseram hoje. Então, Pedro Martins, né, se realmente chegar o Luxemburgo ou outro profissional para essa função, Pedro Martins automaticamente perde força. Então, essa é a situação do Santos neste momento. Pedro Martins perdendo força, o Santos procurando aí um outro profissional mais técnico para exercer essa função dentro do CTR Pelé, e o Pedro Martins passaria a trabalhar só na Vila Belmiro. Não vejo sinalização de que o Santos possa demitir neste momento o Pedro Martins, mas seguramente está tirando o poder dele e ele deve ficar mais na área administrativa, trabalhando na Vila Belmiro. Essa é a informação que me passaram hoje, nesta segunda-feira. Beleza, gente? Os bastidores do Santos agitadíssimos, né? E vamos ver, vamos torcer para que tudo isso dê certo. Para que o Santos, ou com essa comissão técnica, né, com cara de comissão provisória, dê certo, ou com eles, ou com a chegada de um treinador mais definitivo no meio do ano. Vamos esperar para ver o que vai acontecer.